Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora. Que você vai estar assistindo. Já são meia-noite e 46. Nós tivemos um chá de mulheres aqui. E olha que interessante, nós falamos sobre empatia. E olha o tema do dia 17 de agosto para o devocional: ajudar uns aos outros. Ai, meu Deus, o Espírito é o mesmo, não tem jeito, né? Foi uma bênção aqui o chá de mulheres. A gente falou sobre empatia, mas a gente falou sobre empatia, né, de mulher para mulher. E agora a gente está aqui para falar sobre ajudar uns aos outros. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus falando sobre isso. Hoje em dia a gente está tão individualista, não é verdade? Que a gente precisa vigiar. Vamos ler Filipenses 2, do 1 ao 5, diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo umas mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus fosse pensar nele mesmo somente, ele não morreria naquela cruz por mim, por você, porque a gente nem merecia isso, não é verdade? Nós não merecíamos isso, né? Nós não merecíamos, nós não somos, é pela graça, não somos merecedores. Então, ajudar uns aos outros. E o versículo aqui destaque é o 3. Não sejam egoístas, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Quando os times de basquete entraram em quadra para um torneio universitário, os torcedores aplaudiram o time com fama de azarados. Não se esperava que passassem da primeira rodada, mas eles tinham conseguido. Todos ouviam o hino da equipe, embora nem tivesse sua própria banda. A banda do time adversário aprendera a tocar a música deles, minutos antes do jogo. Eles poderiam tocar simplesmente o que sabiam, mas aprenderam o hino deles para apoiá-los. Essa atitude pode ser vista como exemplo de unidade. Paulo disse à igreja primitiva de Filipos e a nós hoje, para vivermos em unidade ou com um só propósito, particularmente porque eles já estavam unidos em Cristo. Para isso, o apóstolo os encorajou a abandonar as ambições egoístas e considerar os interesses dos outros antes dos seus. Valorizar os outros acima de nós mesmos pode não ocorrer naturalmente, mas é assim que podemos imitar Cristo. Paulo escreveu: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, em vez de nos concentrarmos apenas em nós mesmos. É melhor olhar humildemente para o interesse alheios. Como podemos apoiar os outros? Considerando os seus interesses, seja aprendendo suas canções ou provendo aquilo que necessitam. De quem você pode cuidar hoje?
Como cuidar dos outros promove a unidade, né? Hoje em dia, nessa correria que a gente vive, a gente tem sido tão egoísta muitas das vezes, né? Hoje aqui no Chá de Mulheres, que acabou agora há pouco, a gente pediu perdão, sabe? A gente assistiu um vídeo, uma pregação sobre sermos, mulheres encorajadoras, da Thalita, pastora Thalita. Muito bom mesmo, tem lá no YouTube, gente. Dá uma olhadinha lá. E a gente fala sobre exatamente o que a gente falou aqui, empatia. E olha só, eu chego aqui para fazer o devocional com vocês, a live, tarde da noite, né? Já quase 1h da manhã. E o tema é ajudar uns aos outros. Então não tem como não ser o Espírito Santo de Deus falando, gente. Não tem como não ser, né? Para que a gente possa se atentar e se colocar um no lugar do outro. A gente falava aqui, né, sobre as questões de muitas das vezes a gente querer achar que a gente se esforça mais do que o outro. Ai, eu ando mais quilômetros para ir para a igreja. Ai, eu não sei o que. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Muitas das vezes aconteceu essa semana, eu estava passando mal, eu fui para a igreja mesmo assim. E quando acabou o culto, tudo que eu queria, era vir para casa. E eu sou daquelas que cumprimento todo mundo antes, só que eu estava passando mal com gases. E isso dói. E eu precisava vir para casa para poder me sentir à vontade, né, para soltar. Então, eu fui direto pro carro e fiquei lá aguardando meu marido. Eu não ia ficar lá me cumprimentando as pessoas passando mal, gente. Não tinha condições. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E ao invés de me criticarem, algumas pessoas foram lá no carro, tá tudo bem, Vivi, não sei o que, não tá bem não, minha irmã, tô com problema aqui, com dor de gases. Ah, então tá bom, não sei o que, melhoras, papapá. A outra me parou lá na rua, falou, vem cá que eu vou te dar um soco, não sei o que. O que foi? Ela, você nem falou comigo hoje. Eu falei, minha irmã, tô passando mal aqui, tá bravo. Aí a gente riu, se abraçou. Mas tem gente que não faz isso, gente. Tem gente que fica falando, você viu fulano de tal? Tá ficando soberbo só porque pregou tal dia ou só por causa disso ou daquilo e vira uma fofocaiada. Sendo que muitas das vezes a gente tem que entender que se a pessoa não foi, se a pessoa se atrasou, se a pessoa tá indo embora correndo, é porque tem um motivo, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Ter essa visão, essa direção de olhar para as pessoas e perceber quando elas estão e quando elas não estão bem, né? Aí ela lá, ó, já tá dentro do carro, vai ver que brigou com o marido, vai ver que nem tá bem. Gente, para de querer ser adivinho, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus, entendeu? Tenta se colocar no lugar do outro. Você tem problemas, o outro também tem, né? Às vezes, nem sempre, às vezes a pessoa vai achar que já falou com você e não vai falar. Amém. Deus abençoe também. Deus abençoe, Tosh. Tá tudo bem, graças a Deus. E aí, a gente precisa determinar esse desejo em nosso coração. A gente precisa querer. Se a gente falar, eu sou cristão, eu preciso ser miniatura de Cristo, buscar, parar e pensar assim, como que Cristo reagiria no meu lugar? Muitas vezes a gente quer a misericórdia de Deus e das pessoas, mas a gente não é digno de dar misericórdia para outras pessoas, a gente não se esforça para isso, a gente quer, mas a gente não sabe dar aquilo para a pessoa, né? Que é a compaixão, que é a misericórdia. Então, nós precisamos refletir sobre isso, de quem você pode cuidar hoje e como cuidar dos outros promove a unidade. É muito fácil cuidar de quem a gente ama, é muito fácil cuidar, né? Agora, eu quero ver a gente cuidar daqueles que muitas das vezes mal falam com a gente,
da gente permanecer ali do lado na hora dos momentos difíceis e até nos bons momentos a gente não sentir inveja das pessoas e a gente querer estar perto ali para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então a gente precisa aprender a lidar com as conquistas e com as derrotas alheias sem a gente zombar das pessoas, ficar torcendo para a derrota alheia também. Não vem nada disso de Deus, né? As fofocas, ai, você viu que fulano de tal falou errado? Você viu que fulano de tal errou o nome do profeta, trocou Isaías com Ezequiel? Gente, subir no altar, falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Tem gente que se sente mais à vontade, tem gente que treme na base, mas mesmo assim não deixa de fazê-lo. Então vamos parar um pouquinho, gente, de ser crítico demais, porque a palavra... eu li um livro em 2011 da Joyce Meyer, o Campo da Batalha da Mente, e uma coisa me impactou. Deus não precisa de júri popular. Ele não te chamou para ser júri popular dele. Ele não precisa de você para isso, sabe? Ele é o juiz. Jesus é o advogado. Então vamos parar de ficar julgando os outros, achando que a gente é o bam, que a gente não é nada, entendeu? Sem Jesus a gente não é nada. E a gente tem que parar de ficar se intrometendo na vida alheia e cuidar da nossa vida. Olhar para dentro de nós, para o nosso interior e pensar assim, cara, o que eu preciso mudar? Porque muitas das vezes, como a gente reage com os outros, a gente está sendo hipócrita. Porque o que serve de exortação para o outro não serve para a gente, não é? Tá errado, hein? Primeiro exorta pra gente. Aí quando a gente for exemplo e a gente for convocado a exortar, que a pessoa dê abertura, a gente exorta. Se não for convocado, ora, irmão, ora, irmã. É melhor. A oração tem muito poder, né? Pode muito seus efeitos. Então vamos orar mais e parar de criticar. Tudo critica. Não consegue prestar atenção no culto porque tudo incomoda, tá de olho na reação do jovem, da pessoa do lado, não sei o quê. Não. Para! A gente tá lá para cultuar a Deus. É um culto racional. Presta atenção no que Deus está falando, se liga no mundo espiritual, né? E deixa Deus trabalhar na vida de cada irmão, do seu filho, da sua filha, da sua sobrinha, do seu sobrinho, do seu marido, da sua esposa. Deixa Deus trabalhar. Só ora. Para de querer dar lição de moral, para de querer pregar. A palavra de Deus diz que a gente não ganha no muito falar. E nem é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então vamos prestar atenção. Nesse momento eu queria abrir para a gente estar orando. Se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho, tá bom? Para que a gente possa... Ô Maria, obrigada, Deus abençoe, viu? Por estar me seguindo. Espero que você goste do conteúdo. De quem você pode ajudar hoje? Como cuidar dos outros promove a unidade? Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença nesta madrugada para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que precisamos de Ti. Nos cobre, Senhor, com Seu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Deus, renova as nossas forças para o dia de amanhã. Ó Deus, quer dizer para este dia, né, que daqui a pouco amanhece. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço também, Senhor, que o Senhor entre em cada lar aqui representado, trazendo a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposas aos esposos, dos esposos à esposa. E que o Senhor venha, Senhor, trazendo essa paz que só vem de Ti, que excede todo entendimento. Traga unidade, Senhor. Ó Deus, e aqueles que têm sofrido de insônia, de ansiedade,
e de depressão, Senhor. Dê uma atenção especial, Senhor. Pega-os nos colos, nos braços esta noite e os ajude a dormir, ajude a confiar em Ti, Senhor, que eles possam colocar a confiança completamente em Ti. Nos dê uma noite reparadora de sono e tranquila, meu Deus. Que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas que os Teus planos venham se concretizar a cada dia, Senhor, um por um, em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus, por este dia maravilhoso. Foi trabalhoso, foi cansativo, mas eu vou deitar a minha cabeça ali com a sensação de missão cumprida e de vitoriosa. Muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado todas as manhãs. Obrigada por tudo, Jesus. E nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém, irmãos? Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estarem aí esse horário. Eita, benção. Que Deus abençoe. Já já eu vou baixar a live completinha lá no meu perfil. Se eu não baixar hoje, eu baixo amanhã, tá bom? E vou estar postando. Tem muitos outros temas de lives lá. Dá uma olhadinha um pouquinho da nossa vida na roça. Eu tô cheia de vídeo para postar, gente. Mas hoje foi bem corrido mesmo, né? Eu recebi as mulheres aqui em casa, depois fui arrumar tudo. Então, a gente arruma antes, arruma depois, né? Graças a Deus deram bastante criança, então aqui a sala ficou uma bagunça, mas glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, tenha uma noite de sono reparadora com a presença de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau.